Você já sentiu aquela raiva, aquela indignação com relação a alguém que se opôs a você e sentiu vontade de se vingar dessa pessoa? Uma sensação de que talvez a justiça não seja feita, que você precisa fazer justiça com as suas próprias mãos? Eu imagino que isso já tenha passado pela sua cabeça, tá? E é por esse motivo que hoje eu quero te mostrar um segredo que ninguém nunca te revelou. Sobre o jeito certo de se vingar. Hoje eu vou te revelar 7 passos para uma vingança perfeita. Quando eu digo perfeita é porque ela é realmente sem defeitos, tá? Prepara, não fica com medo não. Vem comigo até o final, tá? Que talvez você esteja pensando assim, não, eu sou muito boa assim, eu não gosto de me vingar, eu não penso nisso. Mentira. Qualquer pessoa que já sofreu algum tipo de abuso, seja sutil ou não tão sutil assim, já sentiu isso. E tá tudo bem você sentir isso. O mais importante é o que você vai fazer com o que você sentiu. E eu não quero que você decida nada até você ouvir esses 7 passos, porque a minha única promessa é que eles vão mudar completamente a maneira como você enxerga os seus inimigos. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a ressignificar a sua necessidade de vingança, de um jeito que nunca te contaram, simplesmente porque essas pessoas não tinham a informação que eu vou te dar agora. E sendo bem honesta, até pouco tempo eu também não tinha. E eu descobri isso literalmente essa semana, atravessando um processo de ressignificação assim bem profundo e bem necessário pro meu processo de não só de evolução espiritual como um todo, porque eu acho isso muito balela, tá? Ser uma pessoa evoluída espiritualmente. Não, é sobre eu me tornar mais quem eu sou. E não um personagem guru espiritual que age conforme as expectativas da sociedade sobre o que é uma pessoa evoluída. Tipo, caguei pra isso. Não é isso. É sobre eu estar vivendo meu propósito. Então, eu quero que você saiba uma coisa sobre vinganças e sobre abuso. Os abusos, eles tiram você do seu propósito. E é por isso que eu sou tão intencional. Esse é o motivo pelo qual eu tô fazendo isso. Porque eu sei que a sua necessidade de vingança, ela tá te impedindo de avançar no seu propósito. Assim como eu também já percebi isso na vida de outras pessoas e até senti na minha própria vida. Então vamos endereçar isso logo, sem tabu? Cadê as minhas escorpianas vingativas aqui? Eu tenho acidente de escorpião, tá? Eu já tô no nível 2 da vingança. Pelo menos o nível 2 eu já tenho, que é o passo 2. Você vai descobrir já já qual é. Mas então vamos para os 7 passos pra vingança perfeita à prova de erros, tá? Vamos lá. O primeiro passo pra você se vingar dos seus inimigos é, obviamente, querer se vingar. Duh, porque se você não quiser se vingar dos seus inimigos, você não vai se vingar deles, você concorda, né? Se você não tiver um desejo de indignação dentro de si, de caramba, finalmente eu reconheço que essa pessoa me machucou, finalmente eu reconheço todo o mal que ela me fez, eu reconheço os abusos que eu sofri dela, eu reconheço como isso me atrapalhou e me tirou do meu caminho, me tirou do meu propósito. Se você não chegou no passo nem de reconhecer, nem de aceitar, assiste esse vídeo até o final pra ver se desperta alguma coisa em você, porque você pode ter algum tipo de bloqueio do tipo, sou uma pessoa boazinha demais para querer me vingar. Tipo, para com isso, tá? Get real, be for real. É tipo, seja realista, sabe? Seja uma pessoa real. E esse é um sentimento muito humano e muito genuíno. E se você já tá nesse nível de aceitação, cara, que ótimo. Pelo menos você tá sendo honesta, autêntica, sincera com você mesma. E eu aprecio muito isso em você. Claro, você ainda tá só no primeiro passo, tem outros 6 pra você dar. Mas, cara, vem comigo, tá? Sem vergonha, a gente não. Assim, a gente tá quebrando o tabu hoje. Tem acidente de escorpião. Se tem uma coisa que eu não tenho é tabu, tá? Então sinta-se em casa, porém não fique parada no passo 1, porque o passo 1 é muito básico, né? Muito baixinho também. Então vamos avançar nos passos, que eles vão ajudar você a subir a frequência da vingança, tá bom? Então, assim, primeiro passo é você reconhecer que você quer se vingar. Talvez você esteja em negação. E eu não quero que você saia daqui, obviamente, em negação sobre esse fato, né? Não sai desse vídeo se você está em negação. Eu não sei se dá pra ouvir, meu namorado tá muito feliz que o Botafogo fez um gol. É o vingador dele, ele quer que eu. Aí eu passo 2, ele quer que o time dele vinhe. Então, assim, depois que você reconhecer que existe uma vingadora dentro de você, que ela tem um sentimento de inconformação, de indignação a respeito de todo mundo que já te machucou um dia. Esqueci o que eu tava falando. Vamos lá, para o passo 2. Mais importante do que você querer se vingar é você querer vingar. Você vai falar, como assim, Vitória? Sim. Ouviu o meu nome? Repete meu nome. Vitória. Eu não quero saber se o outro vai perder. Porque se o outro perder e eu também, o que eu ganho com isso? Nada. Eu quero eu dar certo, eu vencer. E quero que o outro olhe e fale, tá vendo só, me dei mal. É tipo isso que eu quero, entendeu? Eu quero olhar pro outro e falar, tipo assim, tá vendo? Você se deu mal. Você me subestimou. Poderia estar do lado certo da história, mas você decidiu errar comigo. E tem um lance de, tipo assim, cara, quando você tenta tirar alguém do propósito, as consequências não são nada legais, assim. Eu tenho certeza que quem tentou me ferir por eu estar vivendo meu propósito, exatamente por causa disso, se deu muito mal, porque karmicamente isso é muito ruim. E é interessante que isso me dá mérito dármico, tá?
quando eu tô no meu propósito e alguém me ataca por eu estar no meu propósito e não por qualquer outra razão, eu avanço mais rápido, né, espiritualmente. Eu avancei muito rápido espiritualmente nos últimos meses, desde que eu conheci uma pessoa que começou a me atacar, assim, virei um alvo da pessoa, sabe? A ponto da pessoa fazer magia negra, me perseguir, tentar me derrubar, tirar dinheiro, coisas assim, tipo, bem absurdas, tá? E eu nunca avancei tanto espiritualmente, porque eu tô vendo meu propósito independente disso. Apesar dela ter tentado me tirar do meu propósito, que não é nada legal, ela ainda não tem nem noção dos reflexos kármicos que isso vai ter na vida dela. Mas é porque vai demorar um pouquinho. Tá só somando a conta, sabe? Mas acredite, karma existe. Se você tá aí achando que, tipo assim, não, eu quero me vingar, eu não acredito que karma existe, eu não vou contar com isso. Cara, você não precisa sujar as suas mãos. O que você precisa querer é vingar. Vingar é dar certo. Você precisa querer você dar certo. Vamos lá, o que você prefere? Que você e a outra pessoa percam, se deem mal, ou que a pessoa faça qualquer coisa que seja resultado das ações dela no mundo, independente de você, e que você dê certo? Que chances são com uma pessoa que perde o tempo dela prejudicando outras pessoas, sendo abusiva, sendo uma pessoa que tem ações ruins de impacto negativo nos outros, é uma pessoa que não tá muito propensa a dar certo. Ela perde muito da energia dela com os outros. E, cara, você não precisa ser essa pessoa, você não precisa ser igual a pessoa que te machucou, né? Você tem que ser superior. Então, assim, já vamos começar por aí, né? E essa é uma sabedoria que eu ouvi da Anitta uma vez, Ariana Maravilhosa, né? Ela diz, gente, a maior vingança é você ter sucesso. E é verdade. Sucesso incomoda. Então foca no seu. Não perca nenhum pingo da sua energia, nenhum segundo da sua vida jogando energia nos seus inimigos. É perda de tempo. Não dá certo. Juro pra você. A maior vingança é você dar certo e o outro ter que testemunhar o seu sucesso, porque o sucesso deixa pistas, ele deixa rastro. O sucesso ele é barulhento, ele se vende sozinho, as pessoas comentam, elas vão te ver tendo sucesso. Queira que o seu sucesso seja estrondoso, que ele seja extravagante, que os seus resultados falem por si só, que eles por si só sejam a vingança. E acredite, esse é só o segundo passo, mas ele é essencial. Isso aqui já, ó, separa o joio do trigo, separa as meninas das mulheres, tá? Você prefere ouvir a Anitta, milionária, ou a Cleide da esquina, sua vizinha, que fica focinhando a vida dos outros, fofoqueira, perdendo energia vampira? Pelo amor de Deus, criei um nome horrível aqui, Josi Cleide, me desculpa se você não é assim. Mas entendeu? Não faça isso, tá? Não haja que nem a sua vizinha fofoqueira que não vai pra frente, não prospera, não tá vendo propósito, fazendo porra nenhuma com a vida dela, e o casamento dela é uma merda. Entendeu o que eu quis dizer? Ela é o seu role model? Eu prefiro a Anitta, tá? Só deixando bem claro. Gente que fica fazendo magia negra, cara, não faça isso. Você vai gastar sua energia espiritual pro outro se dar mal. Por que você não usando essa energia pra fazer magia branca, que é coisa de quem tem foco, pra você viver o seu propósito e realizar todo o seu potencial aqui na Terra? Pelo amor de Deus, tá? Inclusive, tem uma coisa num livro que eu adoro, que infelizmente não tá aqui comigo se eu não mostrar pra vocês, que se chama Originais. E nesse livro, esse livro é absurdo, uma das oitavas maravilhas do mundo. Eu amo esse livro porque eu sou aquariana e ele é um livro muito uraniano, muito aquariano. E ele fala sobre o que faz pessoas, quais são os hábitos de pessoas muito originais, né? Que elas têm uma contribuição muito original no mundo, com uma mentalidade muito disruptiva, né? E lendo esse livro, de fato, eu fiquei me sentindo em casa, assim, fiquei encantada. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte: usar a raiva contra quem te machucou é diferente de usar a raiva para corrigir o que aconteceu de errado com as vítimas. E ele dá um exemplo muito bom. Porque se eu vou lá e engatilho a sua raiva porque você tá na vingança, pensa assim, eu vou machucar fulano. Mas eu quero direcionar a sua raiva para quem foi o maior prejudicado pelo ato ruim que gerou o desejo de vingança e de raiva, que é o que é o abuso. Quem é a vítima do abuso? Tem que ser mais importante para você corrigir o que aconteceu de errado com a vítima, que é você, gerar uma compensação, gerar uma correção, do que fazer outra pessoa pagar ou sentir. Porque essa pessoa a gente vai endereçar ela depois. Só depois que você vencer na vida. Depois que você der certo, a gente fala disso. Depois a gente fala do que vai acontecer com ela. Tem isso aqui também, fica tranquilo. Mas vem comigo. Primeiro é você. Você foi a pessoa que tomou o golpe, que tá impactada, que saiu do seu propósito, porque você sofreu um abuso. É você que eu quero erguer. Até pra você poder se vingar, você tem que estar bem, né? Então vamos com calma. Então, em Originais, ele cita o exemplo de regimes totalitários, né? Como no caso, como a Otipor derrubou um governo ditador lá na Sérvia. E eles usaram essa estratégia, em vez de direcionar a raiva dos ativistas, né? Que eles eram ativistas pacíficos, eles eram completamente fora da curva. Por isso, inclusive, eles são um case dos originais, né? Desse livro Originais. E eles preferiram direcionar a energia desses ativistas, em vez de contra o ditador, para gerar raiva, porque isso ia gerar um caos muito grande e talvez não fosse tão produtivo, né? E gerasse talvez muitas mortes, muita represália, muita gente sofre na ditadura, né? Então o que eles fizeram foi, numa festa de ano novo, eles prometeram que ia ter uma banda muito famosa, acho que era o Red Hot Chili Peppers, sei lá, uma banda muito foda no ano novo, na virada do ano. Eles estavam sob o regime totalitário. E aí, em vez dessa banda se apresentar, eles pararam, a gente não tem nada a celebrar. E aí, em vez de eles colocarem
por exemplo, a foto do ditador, ou falar alguma coisa sobre o ditador, eles só colocaram fotos das vítimas desse regime totalitário, como elas sofreram e foram massacradas. E aí todo mundo foi pra casa e sentiu um desejo muito grande de lutar por essas pessoas pra, nas eleições, tirarem aquele ditador e botar uma pressão pra ele não ser reeleito, né? Porque ainda tem isso, né? Ele tinha um processo de eleição ali. E nunca tantas pessoas foram às urnas quanto depois dessa ação que eles fizeram. Que é uma ação de não seremos negligentes. Porque muita gente era negligente e não queria se posicionar com medo da represália do governo. Mas isso deu a elas um sentido. Outro gol do Botafogo, não sei se deu pra ouvir. Porque. Barulhinho. Gente, esqueci o que eu tava falando. Meu namorado comemorou muito alto agora o terceiro gol do Botafogo. Enfim, eles preferiram direcionar a energia deles pra eles se posicionarem, ganharem coragem, ou seja, mobilizar uma certa raiva, uma certa indignação, mas em vez de ser contra o ditador, que ia criar uma resistência muito grande no país e todo mundo ia sair prejudicado, né? Eles preferiram direcionar isso pra algo de reparação histórica do que aconteceu com as vítimas. E é esse sentimento que eu quero que você tenha. Então, beleza. Dito isso, vamos para o terceiro passo, que é reconhecer o amor mutuamente. Cara, isso aqui talvez seja muito difícil pra você de reconhecer, mas é tão importante. Esse passo é o mais difícil. E assim, quando eu digo reconhecer o amor mutuamente, você vai pensar assim, como assim você tá dizendo que eu amo? Você deve estar pensando assim, né? Como assim você tá dizendo que eu amo essa pessoa que me machucou? Ou que essa pessoa que me machucou me ama? Não, calma. Vamos com calma, tá? Assim, eu quero que você entenda que o terceiro passo é o motivo pelo qual eu gravei esse vídeo em primeiro lugar, porque eu não conseguia dar o salto pra esse terceiro passo. Eu ficava presa no segundo passo e eu achava que ele tava bom o suficiente. Tipo assim, eu quero dar certo. Inclusive pra jogar na cara dessas, entendeu? Só que isso ainda assim não gera tanta resolução. Juro pra você, ainda fica um quê de, né, a energia ainda tá presa e condicionada a outra pessoa e eu não me sentia muito livre nesse lugar, confesso. E aí o terceiro passo ele se abriu e se revelou pra mim. E eu quero te libertar também nesse processo, porque você vai perceber que a vingança, ela deixa as duas partes muito presas. O abuso ele faz isso, na verdade, né? E a gente quer liberar qualquer tipo de vínculo com essas pessoas. A verdade é essa, a gente não quer ficar presa e ancorada a elas. E você vai perceber que a coisa que mais te ancora a elas é o seguinte: o seu inconsciente, ele tem uma necessidade muito grande, enorme, de pegar tudo de ruim que aconteceu com você, que foi provocado por outras pessoas e internalizar dentro do seu sistema pra se proteger de que aquilo aconteça de novo e venha do lado de fora. E essa nossa dinâmica interna é uma estratégia que funciona até a página 2, né? Página 1,5. Porque é muito ruim você ter o seu maior inimigo dentro de você. Porque uma coisa é você ter um inimigo declarado do lado de fora. Você fala, esse aqui é o meu nêmesis, essa pessoa é o meu inimigo. O pior é você ter um inimigo interno, né? O inimigo de fora declarado é casa 7. O inimigo interno é o inimigo oculto, é casa 12, é o seu inconsciente. A casa 12 é a casa do inconsciente, não é à toa. E também é a casa dos inimigos ocultos. É por causa disso, é porque você internalizou. E você só internalizou a parte ruim, porque não é como se essa pessoa fosse toda ela, parte boa e ruim. Não, é só a parte que te fez mal que você internalizou. Então, assim, ela vive no seu inconsciente, mora dentro de você sem pagar aluguel. E o pior, muitas vezes sem você nem saber. E é essa parte de você que se fragmentou pra te proteger dos abusos externos que você tem que amar. Não tô falando nem de você amar o seu inimigo. Eu tô falando de você amar a parte de você que é uma réplica perfeita desse abusador do lado de fora. É você amar a parte de você que replicou esse abusador pra te defender do abuso. Você já percebeu que você faz isso? Talvez você nem tenha sacado, mas é real. E exige muito auto-amor, amar a parte de você que é essa réplica perfeita desse abusador. Porque o abuso, ele gera uma experiência de auto-ódio internamente, mas ele só existiu pra te proteger do abuso que foi feito em primeiro lugar. Não é culpa sua. E é isso que dá uma sensação também de você se sentir culpada pelos abusos que você sofreu. Muita gente que sofreu abuso relata esse sentimento. Então eu quero que... E tô falando de abusos mais pesados até, tá? Então eu quero que você realmente considere essas partes. Elas são você, mas elas são iguaizinhas. Quem tá do lado de fora te machuca. Ela é a pior parte, ela é o puro suco do extrato de tomate da pior parte dos seus maiores inimigos. Só que ela tá dentro de você e ela é você. Então se você não aprender a amar esse inimigo que tá dentro de você, você não vai avançar. Porque ela vai continuar tentando te espizinhar e acabar com você por dentro. Então eu não tô falando, tipo assim, ame o próximo, eu tô falando, ame você mesmo. Inclusive a parte de você que tá escondida, ainda te maltratando e te machucando. Isso foi a maior virada de chave que eu tive. E assim é foda, porque esse inimigo agora, esse abusador, ele virou responsabilidade sua. Eu não tô dizendo que isso é justo, mas é o que aconteceu. Você precisa reconhecer isso. Essa é a parte mais difícil, você reconhecer que você continua se autoabusando. Que virou uma dívida sua, né? De outra pessoa que transferiu pra você, ela transmitiu pra você essa coisa que ela não deu conta de resolver, do auge da fraqueza dela, porque ela é uma covarde. E é completamente injusto que isso tenha acontecido. Mas o meu objetivo aqui é que você se realinhe com o seu propósito. E se você não fizer isso, você não vai conseguir avançar.
E eu quero muito que você avance. Todo o esforço do meu trabalho é ver você avançando. Eu quero que você acredite de verdade que eu tô falando isso pro seu bem, porque é o que eu tive que fazer. Então, assim, não tem a ver com você trazer pra perto as pessoas que te fizeram mal. Pelo contrário, deixa essas pessoas o mais distante de você possível, porque se elas te fizeram mal, não vai ser agora que elas vão mudar, né? E a gente não vai ficar nessa expectativa. O que a gente quer de verdade é que você se cuida. Você é a prioridade. Não é sobre elas. É sobre você seguir em frente. E assim, eu tenho certeza que você só vai conseguir prosperar na sua vida como um todo quando você se afastar dela. Mas não adianta nada você se afastar fisicamente delas se elas continuam morando dentro de você. Então, assim, o que você precisa agora é fazer as pazes com você mesma, com essa parte que é tão parecida com esse abusador, mas que ainda assim é você. Você só não se identifica com ela porque você, obviamente, tem ojeriza. Você tem total rejeição à pessoa que te abusou e te machucou. O problema é que, quando você faz isso, você tá perdendo uma parte de você junto. E fazer essa conciliação interna não vai ser fácil, mas é possível e é necessário pro seu processo. Então, a pergunta pra você é: de que maneira você continua a se maltratar no lugar dessa pessoa, mesmo que ela tenha ido embora? E assim, um efeito colateral disso, que é muito doido e foi o que eu experimentei, é que esse exercício por si só, ele vai te ajudar a liberar muita compaixão por quão fraca essa pessoa era. Você vai olhar pra ela, é tipo a história de um vilão. O que torna um vilão, né? Sempre são pessoas que foram abusadas, que abusam outras pessoas. E é por isso que é tão importante você romper com esse ciclo. Eu não tô fazendo isso só porque eu me importo com você. Eu tô fazendo isso também porque eu sei que se você não se curar do seu abuso, o que vai acontecer é que você vai replicar com as outras pessoas sem querer e sem perceber. São as duas piores coisas. Sem querer e sem perceber. Você vai replicar esses abusos, ainda que de maneiras mais sutis. Você pode não fazer do jeito e na escala que essa pessoa fez, mas se você não cura o abuso em você, você naturalmente se torna uma pessoa abusiva, porque é isso que o abuso faz, gente. É que nem uma doença. É igual você contrair, por exemplo, um HIV, um vírus. É contagiante. Essa pessoa, ela colocou essa coisa em você e agora você tem essa parte de você. Não tem como. O abuso, ele te fragmenta. Ele cria um fragmento de consciência, às vezes até de alma, dentro de você. E aí o que acontece é que agora essa parte existe dentro de você. O abuso, ele é muito cruel por isso, né? Porque agora virou responsabilidade sua deixar de ser abusadora, já que ele foi transmitido pra você. Então você tem que se vacinar. Se você contrair um vírus, você tem que vir com a vacina, vir com um coquetel pra curar aquilo, porque já tá em você, já é parte de você. Isso é o mais, assim, vai mudar a tua vida, de verdade. Isso aqui é o Caraca, isso aqui é uma ruptura, é um ponto de ruptura. Você vai ter outra vida depois que você fizer isso. Você nem tem noção da quantidade de recompensa que isso vai ter na sua vida. E assim, eu não quero que você se force a liberar amor, paixão, perdão por ninguém. Não quero. No meu caso, foi realmente natural. Eu já tinha dado meio que os outros passos, assim, só faltava esse, né? Só que eles não estavam completos, não estavam perfeitamente integrados. Então, assim, eu consegui pular pro passo 6 quando eu fiz o passo 3, porque pra mim eu já conseguia ver como uma parte de mim era muito parecida com a parte de fora, então eu consegui de fato perdoar essas pessoas, né? Mas eu não quero que você se force a isso se não for espontâneo. Não é esse o objetivo, porque eu não quero que você se abuse. E se você perdoar a pessoa antes de estar pronta, isso é uma experiência autoabusiva e não é o que eu quero que você faça, tá? A gente superestima muito o perdão. A gente usa o perdão como uma forma de auto-gaslight, de se machucar, além do que a gente já se machucou e já foi machucado, né? Então é uma experiência meio de add insult to injury, né? Que eu chamo de jogar sal na ferida. A gente não quer fazer isso, a gente quer curar a ferida e não abrir ela mais ainda, né? Obviamente. Então, uma pessoa que ela tem uma ferida aberta tão grande, ela tem que ser tratada com delicadeza, e isso é totalmente indelicado e cruel. Jamais se force ao perdão. Isso não vai funcionar. Não caia nessa narrativa de culpa, porque ela não funciona. Foi o que eu falei, eu quero que você faça isso por você e não por ele, tá? Que honestamente foi o que eu fiz e foi essa minha motivação desde o começo. Era eu ficar bem, eu me curar, eu me cuidar. E principalmente não passar adiante o que foi feito comigo, já que eu odiei tanto o que aconteceu comigo. Foi o que eu falei, você não tem culpa alguma, jamais, jamais. Só que não se tornar abusadora é uma responsabilidade sua, infelizmente. Assim como quando você contrai um vírus, por exemplo, HIV, eu gostei dessa analogia, né? Eu não tenho culpa que eu contraí HIV. Isso jamais aconteceu. Eu tô supondo, tá, gente? Eu não tenho isso. Mas assim, digamos que você tenha, né? Você não tem culpa que isso aconteceu com você. Mas é responsabilidade sua não passar isso adiante, né? Então é uma diferença bem grande entre a vibração da culpa, que é horrível, e a vibração da responsabilidade, né? Que é responder por aquilo, mesmo que seja injusto. E agora o quarto passo, depois que você reconhece esse amor, que é amar genuinamente a parte de você, que também é o abusador. E quando eu digo amar, é pegar como parte de você. A definição de amor da Tio Swan, por exemplo, é pegar algo como parte de você, é incluir como parte de você, em vez de ver como algo apartado. Porque quanto mais você afasta e rejeita essa outra parte, menos integração você tem e mais sensação de estar dilacerada por dentro você vai ter. Então você tem que falar, cara, e se eu fosse a abusadora, já que essa abusadora existe dentro de mim agora, né? E se eu tivesse feito isso com alguém, eu ia conseguir me perdoar? Tem que conseguir. Se perdoar, você tem que conseguir. Não é outro, é se perdoar, tá? E o passo 4 é honrar. Você só vai conseguir entrar no passo 4 depois que você chegar no 3. E o 3 ele vai dar trabalho, tô te avisando, tá? Então, assim, eu honro os meus inimigos não por eles, mas por mim e por honrar a minha história. E isso, cara,
é completamente diferente. Eu quero que você honre a sua história. E a sua história, ela é feita, a narrativa da sua história, ela inclui tudo que você passou, inclusive de ruim. E você só vai conseguir honrar a sua história e o seu passado e te... Orgulho não é a palavra, mas sentir honra, sabe? É você entender que os desafios que você vivenciou te forjaram quem você é. E eles têm intimidade com o seu propósito. Lembra que eu falei que esses bloqueios que o abuso causa te tiram do seu propósito? É porque seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. E quando você libera um abuso que você sofreu, isso vira parte do seu propósito. E o seu propósito é algo maior que você. Então você vai perceber que quando você curar isso, caraca, você vai abrir todo um leque de possibilidades, de horizonte de pessoas que você pode ajudar. E isso é muito honroso, porque quando você contar a sua história, outras pessoas vão se sentir menos sozinhas. Elas vão falar: caramba, não foi só comigo. Essa pessoa também passou por isso e ela conseguiu superar isso. Olha a energia que vem de você honrar a sua história. Falar: cara, eu passei por isso sim, e isso pode ser parte da minha autoridade. A Tilson, por exemplo, que é uma mulher que eu citei aqui, ela é uma mulher que ela tem uma história impressionante. Eu não vou nem falar aqui porque eu não quero que vocês tenham nenhum tipo de gatilho. Quem tiver estômago pode até pesquisar a história da Tilson. Mas ela é uma mulher que sofreu absurdo. Quando eu digo absurdos, é absurdos mesmo. Coisa muito dark. Você fala assim, isso nem parece real. Parece coisa de ficção. Mas é verdade. Eu vou falar em uma expressão só. Ela sofreu o que chamam de ritual abuse, né? Que são abusos ritualísticos. Então eles não são feitos uma vez, tá? Só pra você ter uma noção. E cara, o case da Tilson é tão sinistro que ela diz, porque ela é uma pessoa muito iluminada, assim, ela já se iluminou espiritualmente, né? E ela diz: cara, eu entendo que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria os dons espirituais que eu tenho. Não seria possível, porque o nível de. Ela explicando é muito genial, assim. O nível de dissociação que causa o abuso e o nível de abuso que ela teve faz você se conectar muito mais com o seu eu atemporal, que seria o seu eu superior, então o mundo espiritual. Pessoas espiritualizadas são pessoas que sofreram um nível de trauma muito grande. E tem vários tipos de trauma, nem todos eles têm a ver com abuso, ou abuso sexual, nem nada do tipo. Mas pessoas espiritualizadas, elas sofreram traumas que fizeram elas se desconectar do corpo físico. E isso fez elas sublimarem, né? Então, no caso dela, foi um nível de abuso tão grande que fez ela se conectar muito mais com o lado espiritual dela. E ela fala: cara, eu entendo, inclusive, que isso fez eu me tornar quem eu sou. Eu honro isso. E eu entendo até que foi... Ela diz, tá? Nas palavras dela. Que essa foi uma intenção pré-encarnatória que eu tive pra eu resgatar os meus dons. Eu quis tanto acessar os meus dons espirituais de novo que eu precisei entender esse nível de sofrimento, passar por esse nível de sofrimento, superar eles pra eu conseguir ajudar a quantidade de pessoas que eu ajudo hoje. E hoje em dia ela é uma pessoa extremamente famosa nos Estados Unidos e ela ajuda milhões, ela impacta milhões de pessoas. Então ela tem uma história muito absurda. E quando você passar a honrar a sua história, tudo vai mudar. Os seus inimigos, eles vão parecer algo que você fala: ainda bem que eu consegui transformar você, essa coisa tão ruim, alquimizar em algo bom pra outras pessoas. Ainda bem que eu consegui fazer você ser útil de alguma forma. E não algo que me parou, sabe? Isso é muito poderoso. É aquela frasezinha, né? What doesn't kill you makes you stronger, né? O que não te mata te fortalece. Então, se não te matou, essa coisa que aconteceu com você, ela tem a obrigação de te fortalecer, fazer parte da sua história, da sua narrativa, fazer parte da sua autoridade e fazer parte do seu propósito pra impactar outras pessoas. É o mínimo, essa coisa tem que dar retorno. É tipo mentalidade de investidora, sabe? É tipo, caraca, eu vou fazer isso não ter sido em vão. Eu odeio o que aconteceu, mas eu vou fazer isso ter propósito. Não é dar um sentido, por que isso aconteceu? Não. É dar um propósito a isso, que é maior do que você. É você conseguir fazer a sua vida valer a pena, mesmo depois do que te aconteceu. Eu sei que quanto maior o seu desejo por vingança, mais profunda foi a dor que te causaram. E mais essencial ainda é esse papo aqui que a gente tá tendo. E talvez você entrou aqui pensando numa vingança pra algo bem bobinho que fizeram com você. Quando na verdade tem algo mais profundo que você deveria olhar, que são vinganças ocultas, tá? E a gente vai falar disso já. Então, assim, isso aqui é muito poderoso. Tipo assim, sente só essa energia de não apenas eu sei que eu vou dar certo, independentemente do que... Gente, o vídeo foi interrompido de novo, dessa vez por armazenamento cheio. É chocante o nível de resistência pra falar sobre esse assunto. Eu sei que vai libertar muita gente, então faz sentido. Então, eu quero que você entenda que o nível de perseguição que você sofre das pessoas que te atacam, que vieram até você, é uma forma de reconhecer a sua superioridade, tá? Então, assim, uma pessoa que sofre um abuso, por exemplo, ela tá no nível de inocência que a outra pessoa que abusou não tem. Isso é uma forma de superioridade energética. Então, assim, não queira perder essa superioridade que você já tem, que já foi reconhecida pelo seu próprio inimigo. Pensa nisso. Então, assim, se estão te perseguindo, você tem que entender que você tá na frente. Então é só acelerar, bota a sebo nas canelas. Não olha pra trás, que é isso que eles querem, né? Que você olhe pra trás pra eles passarem você, pra eles te ultrapassarem. Não deixe isso acontecer. Eles querem, na verdade, se sentir melhores do que... Mas você não vai deixar que isso aconteça. Você vai sustentar a sua superioridade. Só isso. E é uma superioridade moral também, que eles não têm. E eles usam a falta de escrúpulos deles contra você. Mas você está acima. E se você falar: não, então eu não vou ter escrúpulos também, eles vão conseguir o que eles querem, que é
diminuir a sua autoridade, porque isso é sobre a autoridade energética, acredite se quiser. Mas pode ser uma criança, sim. Uma criança que tá mais alinhada com ela mesma, ela tem mais autoridade energética do que um adulto abusador, obviamente. Não perca a sua superioridade moral. Se eles têm que tirar algo de você, vampiricamente, pra se sentir melhor do que você, pra te reduzir quando você tá acima, você tem a obrigação de impedir que isso aconteça. Você não pode dar essa satisfação, porque é ilusório. Eles não são melhores do que eles mesmos. Eles não melhoraram, eles não evoluíram nisso. Então você não pode deixar ele ter essa falsa sensação de que ele te ultrapassou, que ele te superou, quando isso é falso e não é nada merecido, certo? É só uma gambiarra mal feita. Muito mal feita, aliás. Então, o quinto passo é, de fato, dar certo. Porque eu não sei se você lembra, mas o segundo passo era querer vingar. Em vez de querer se vingar, é querer vingar. O quinto passo é efetivamente dar certo na sua vida, dar resultado. E nesse momento em que você efetivamente começa a dar resultado, é isso que vai matar os seus inimigos. A sensação que eles vão ter é de estar sendo corroído, sabe? De corrosão da pele. Tipo ácido, sabe? Você nem tem ideia, de verdade. Isso vai corroer eles por dentro e por fora. Então, assim, quem te odeia sempre vai odiar te ver bem. Tem que saber disso. Então, a maior vingança é estar bem. Quem te fez mal esperava que o efeito de te fazer mal perdurasse, talvez até pro resto da sua vida. Você vai deixar isso acontecer? Que eu não quero que isso aconteça. Só que assim, eu também quero que você lembre que esse ódio que eles sentem por você, o fundo dele é o amor. Porque o ódio, a raiva, né, o abuso, ele é uma forma de ataque que ele revela uma certa vontade de estar perto, entende? De pegar do outro pra si, entende? Normalmente quem te ataca rejeita em si uma parte deles que existe em você. Então, por exemplo, um caso mais assim pesado, né? Um pedófilo que ataca uma criança. Eles não estão em contato com a criança interior deles. Então, eles atacam essa parte porque, na verdade, é uma forma muito deturpada deles expressarem que, na verdade, eles amam essa parte deles que eles rejeitam da criança. Eles odeiam a criança interna deles. É por isso que eles cometem atrocidades com a criança do lado de fora. Mas o fundo, no fundo, é um desejo por amor, de se reconectar com essa criança. É um pedido de socorro, tá? Que, obviamente, não resolve nada e não justifica absolutamente nada. Mas quando você entende que a motivação de quem te odeia é o amor, só que de uma forma totalmente deturpada, isso faz você olhar pra eles até com uma certa compaixão. Eu fico com uma certa pena, talvez não seja uma boa palavra, mas dá uma sensação de desprezo, na verdade, tá? E eu diria que depois que você efetivamente der certo, o sexto passo é perdoar. E aí eu tenho que te dizer uma coisa muito dura sobre o perdão, tá? Você só não perdoa porque a sua vida tá uma merda. E você estando com a sua vida uma merda por causa do que fizeram com você, nunca vai entender alguém que perdoa. Tenha certeza, quem perdoou de verdade, não quem só fala, porque de demagogo o mundo tá cheio, né? Demagogo é aquele que fala, mas não age, não é de verdade, né? Uma pessoa que genuinamente perdoou outra, tenha certeza que a vida dela tá muito boa. Não existe perdão com a sua vida uma merda. Não existe perdão se a pessoa que cometeu um abuso com você, por exemplo, te prejudicou financeiramente e você ainda tá mal financeiramente. Ah, eu perdoei. Mentira, não perdoa. Você perdoará de verdade quando você vê que essa pessoa não só não conseguiu te atrapalhar efetivamente, como talvez ela até tenha feito você querer ir além do que você já estava antes de ter sido abusada. Então você melhorou com isso. Isso fez você ir com mais gana ainda além, sabe? Então, assim, vai ser mais fácil liberar amor pra essas pessoas. Quando eu digo amor, é um amor bem pessoal. É um amor mais crístico, é uma parada, tipo assim, sai de mim, sabe? Tipo, eu não quero ficar com esse sentimento aqui engrunhado em mim, eu vou me libertar. E aí, depois do perdão, ainda tem um outro passo. Porque o perdão, ele é uma forma de equalizar a dívida que o abuso deixa. O abuso, ele é uma coisa muito casa 8, né? Ele é uma transferência, ele é uma troca de fluidos, nem sempre corporais, apesar de que também pode ser, mas energéticos, psíquicos, né? Mentais, assim. Então, essa transferência, que tem essa transfusão, assim, ela vem carregada de coisas que você meio que herda do seu abusador e vice-versa, né? Uma troca que acontece ali. O abusador, ele ganha algo com o abuso, tem que entender isso, né? Isso é muito casa 8. E casa 8 é uma casa que fala de dívida, olha que interessante. Também fala de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, fala de várias coisas, de fluidos corporais, né? Fala de várias coisas. Mas a questão da dívida é interessante. O perdão, ele é zerar. O perdão, na verdade, ele é uma energia muito plutoniana. E Plutão é um planeta que fala de abuso também. Inclusive, uma das melhores aulas. Então, assim, depois que você perdoa e zerou, tem algo além que você pode fazer, que é abençoar. E esse aqui é violentíssimo, porque abençoar é o transbordo, é quando você é capaz de fazer algo de bom pra quem te machucou. Mas não é diretamente, não é você ir lá e fazer uma boa ação, não é isso. Abençoar é você entender que quando você se cura de um abuso que alguém sofreu, você inevitavelmente está fazendo bem a quem te machucou. Porque o resultado natural de quem te machucou é ele ter um karma muito pesado por ter te machucado. Quando você vence na vida, melhora, enfim, tá lá no seu propósito, brilhando
linda, maravilhosa, mesmo com o que te aconteceu, o que acontece é que essa pessoa, ela é abençoada inevitavelmente. Ela ganha um mérito que ela nem tinha. É muito doido. E aí você tem que entender que isso vai acontecer. E você não vai perder nada com isso. Não é algo que vão tomar de você, tipo assim, essa pessoa vai tirar de mim algo pra ela saber. Não. Não é mais isso. É um nível de transbordo real. É você tá tão bem que não só zerou, como transborda. E abençoar o outro é muito interessante, porque deixa a sua vida muito mais leve e é consequência natural do perdão. Esse sétimo passo, na verdade, ele é consequência natural, mas eu queria deixar bem claro que depois que zera, tá, é tipo encher um copo e ele tá totalmente cheio. É como se pinga mais uma gota. E aí, as bênçãos, elas são transbordadas pra todo mundo, inclusive pra você. Então, assim, eu acho que dá muito sentido a uma frase bíblica que eu adoro, que é mais vale o fim do que o começo. Porque é como se tudo fizesse sentido em algum momento, né? É entender que no final valeu tudo a pena, sabe? Eu acho que é mais difícil pensar nisso quando é uma pessoa de fora, mas, por exemplo, se for seu pai e sua mãe, sabe? Pessoas que, pô, te fizeram mal, e aí você fala, cara, mas eu dei certo mesmo assim. E isso é abençoar seus pais, porque é menos uma preocupação, é menos um peso, é menos uma... E é muito doido pensar que você vai estar liberando e aliviando a barra karmicamente de alguém que te fez mal. Mas é inevitavelmente o que vai acontecer. E eu quero que você se prepare pra isso, sabe por quê? Muitas das vezes a sua vingadora interna não quer dar certo só pra punir quem te fez mal. E funciona. E o pior é que eu não posso chegar aqui e te falar, ó, não vai funcionar, tá? Funciona. Se você decidir que você não vai dar certo só pra punir quem te fez mal, vai funcionar. Você vai conseguir punir essa pessoa. O peso pra ela é enorme. Mas será que vale a pena? Esse eu quero que você pense. Pode todo mundo transbordar junto, né? E aí você inevitavelmente vai desfazer, vai ter uma dissolução dessa inimizade dentro de você. Que é o que você deveria buscar, honestamente, é o que eu tô buscando. Quando eu percebi isso aqui, eu achei lindo. Eu falei, caramba, tem que ser muito rico espiritualmente pra liberar o karma de uma pessoa que nem merece. Isso é Dharma. O Dharma, ele faz isso. O Dharma, ele é a consequência, ele é o mérito de quem tá alinhado com o propósito, tá? Inclusive no mapa a gente chama de roda da fortuna. E o Dharma, inevitavelmente, ele necessariamente transborda pros outros, sem a gente querer. Então é muito interessante esse efeito que a gente pode ter nas outras pessoas. Queira isso. Queira ser tão rica espiritualmente a ponto de transbordar até pra quem não merece, sem te custar nada, né, ainda por cima. E aí, cara, agora você tem uma escolha consciente a fazer a partir de agora, percebe? Porque agora que você viu o que eu te mostrei, não vai dar pra desver. E aí você vai ter que escolher dar certo. Antes era inconsciente, agora não tem mais como ser. E aí você pode pensar assim, cara, mas será que essa conta fecha mesmo? Se não for isso, você vai estar se aprisionando junto com essa pessoa. Ela vai ser a maior âncora da sua vida. O abuso, ele tem esse poder. Mesmo quando você esquece dele. Porque é inconsciente. É inconsciente a maneira como ele opera na sua vida. Tem que trazer pro consciente pra curar e se libertar de verdade. E eu quero que você se liberte. Uma pessoa que vive o propósito, ela é livre. Entenda isso. Em todos os níveis, em todas as dimensões do ser. O corpo dela é livre, a mente dela é livre, a alma dela é livre, o espírito dela é livre. E assim, se você escolher ficar presa a essa pessoa pela vingança, saiba que isso é uma forma de você demonstrar um afeto muito grande por ela. Tem um quê de amor aí escondido. Ele ficar junto na miséria, né? Junto mesmo que distante. Saiba disso. Você precisa se afastar dessa pessoa, mas a melhor maneira de fazer isso é liberando perdão pra ela a partir dos passos que eu te falei, um de cada vez, tá? Um de cada vez, sem se precipitar. Então, assim, ainda que seja um afeto negativo, é um afeto. Não queira ter grandes afetos por essa pessoa. Queira neutralizar. O perdão é a neutralização. É o sexto passo. Passa por todos os outros até você chegar lá. Bom, mas assim, eu acho chique, chiquíssimo poder abençoar uma pessoa que me fez mal. Faz eu me sentir genuinamente, verdadeiramente superior a ela. É implacável, vai. Dá uma sensação de ser imagem e semelhança do Criador. Não é tipo da coisa que Deus faria? É impressionante. Então, assim, queira ser o maior dessa relação. Seja superior porque é o inevitável. É o que você já era em primeiro lugar. Para de evitar o seu destino e o seu propósito caindo no enredo de quem te abusou, porque é isso que eles querem. Eles querem te corromper pra você deixar de avançar, assim como eles. E você tá deixando. E a minha pergunta é, você vai deixar eles conseguirem o que eles querem? Saiba que tem gente que tem inveja de você e tenta te roubar do seu propósito. Tenta roubar o seu propósito de você, mas elas não vão conseguir só se você deixar. Mas o seu propósito é seu. E ele é intransferível. Não tem como. Então, assim, é você que decide se eles vão conseguir o que eles querem ou não. Mas se você já decidiu que você vai ver o seu propósito mesmo sob ataque, mesmo tendo sido tentada a sair dele, então eu quero te convidar para o meu evento que vai ter agora dia 31 de agosto, no domingo, às 19 horas, chamado Como Alinhar Sua Carreira com o Seu Propósito. Mas vai para muito além de carreira, mas muito mesmo. Eu sei que carreira é o que vocês mais gostam, é o meu chamariz, a gente vai falar disso lá mesmo. Mas é sobre quem quer se alinhar ao propósito e acelerar na direção dele. Lá eu vou te ajudar a ver, num formato de mentoria, vai ser um evento bem intimista, assim. Eu vou te ajudar a perceber, e o de outras pessoas, você talvez seja um dos cases lá, eu vou ajudar a ver os bloqueios, o que tá te atrapalhando, quais são os seus pontos cegos, qual o nível que você tá agora de desenvolvimento espiritual e como que você pode evoluir nos N10, que são os níveis de desenvolvimento espiritual. E vou principalmente te ajudar a clarificar o seu propósito, entender qual é o seu propósito, criar uma inspiração de vida para esse propósito e avançar no seu caminho. Então, se você já tomou a decisão de vir comigo, é um evento gratuito, ele é aberto. Eu quero que você, a nossa moeda de troca para você estar lá é você me dar a sua energia, o seu foco, a sua atenção, porque pode ser que o seu case não só ajude você, mas ajude outras pessoas que vão estar lá. Então, vê no link que tá aqui na minha bio, clica no link que tá aqui embaixo, entra no grupo WhatsApp e eu te vejo do lado de dentro. Até dia 31.